Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash. Quarta-feira, véspera de feriado, 11h24, dia 1º de novembro de 2023. Eu tenho duas teorias com as quais eu vou trabalhar. Quem acompanha meu trabalho já sabe dessas temáticas. A primeira é o Novembro Verde e a segunda é se será o mês do dragão ou da Fênix. O dragão representa os vendedores e a Fênix representa um mercado judiado, de lado, que testa a paciência, os nervos da gente. Pessoal, não pensem que eu também não sinto o que você sente. Nós somos traders, operamos de verdade. É rara essa experiência de você ter um professor que é um trader profissional, que sofre junto com você, celebra as conquistas. E eu também fico, em alguns momentos, frustrado pelas movimentações contidas, né? Questiono. É normal, né? Sinto o que você sente. Somos traders, irmãos de batalha. Então, tudo que passa na cabeça de vocês passa na minha. Só que tenham consciência daquele dinheiro que vocês coloquem na bolsa, origem do capital, grau de alavancagem. Isso é muito importante para que você supere os momentos turbulentos e surfe a onda quando o mercado, seja na compra ou na venda, tomar a direção. Nesse momento nós estamos comprados. Então, quando eu falo da teoria Novembro Verde, eu acredito numa alta entre 5% e 7%, mas não seria uma surpresa se superasse esse patamar. Por quê? Vamos ver a performance no ano. Janeiro subiu 3,37. Fevereiro caiu 7,49. Março caiu 2,91. Abril subiu 2,5. 3,74 a alta de maio e 9% a alta de junho. Professor, se você está dizendo que o mês pode ser o melhor do ano, está dizendo que pode subir 9%? Pode. Eu estou muito convicto, muito seguro, confortável em imaginar uma alta entre 5% e 7%. Mas pode chegar a 9%. Pode chegar a 9%. Temos drivers para isso. Então, eis a questão. Então, posteriormente, em julho, 13,27 de alta, depois caiu 5,09%. 0,71, 2,94 de queda e agora o mês começou, a sessão de hoje está subindo em 43, essa é a performance. No semanal, nós temos essa ideia aqui da LTA, e provável rompimento da média de 21 na sexta-feira, hoje está deixando a média de 5 para trás, e no gráfico diário o Ibov tem, vejam, o canal de baixa em rosa, parte alta deve ser alcançada cerca de 119 mil pontos. Quem sabe na semana que vem. Um eixo de W a 115,341, cujo rompimento projeta 117. A máxima de ontem rompida com facilidade. As duas médias também vencidas hoje, LTA. Temos um alargamento, né, a parte alta dele aqui está. Um canal menor, eu vou... Aqui está em amarelo, dá para ver, então um canal que celebra algo um pouco acima de 117 como teste no curto prazo. Então é o Novembro Verde entre 5% e 7%. A gente está falando de renda variável, é muito provável, mas não seria uma surpresa que encoste ali nos 9 e seja o melhor. Supere, mesmo que de leve, para ser o melhor mês do ano. Uma vez feita a introdução, hoje estou tomando o meu Red Bull de figo e maçã, enquanto vos falo. Então vamos lá aos comentários. O Thiago, ele deixou o like 50, perguntou se eu tenho algum fundo imobiliário na carteira. Não temos, nesse momento não faz parte dos planos. E o Rui Jorge falou que estou comprado em Vale Opções até amanhã com lucro. E o minério, por favor, obrigado. Bom, você está comprado em opções da Vale, está fazendo a festa. Vale 3 aqui na tela. Então, nós tivemos o rompimento dessa importante LTB. Médias cruzadas em modo compra. Deixou também para trás 6805. E o alvo de curto prazo é 71,23.
Caso exista um rompimento de 71,23, a alta vai somente começar, aí mira R$80 no curto prazo. Então, quem tem Vale realmente deve ficar otimista, porque o movimento é forte e vingador, eu diria. Hoje um grande abraço para o Paraná, Corinthians e Atlético Paranaense. Eu tive uma empresa em Curitiba, muitos alunos, formamos diversas turmas, e por isso eu vou pegar leve, Corinthians 4, Atlético Paranaense 0. Querido amigo Eduardo Fraga, deixa boa tarde, bons negócios, luz e paz. E para completar, Rui, falando sobre o minério que você solicitou, acontece algo curioso. Nós já temos o candle com data de amanhã, em razão do fuso horário Singapura. Houve um pullback, cabeça do pivô respeitada a 118, está acima da cabeça do pivô maior, a $119. A barra datada como dia 1º de novembro forte, 1,93. E o alvo de curto prazo, 123,75, tem espaço para continuar subindo. Trata-se de uma cunha. A Patrícia deixa bom dia, professor. Graças ao minério sendo protagonista, valeu, obrigado pelos trabalhos, eu que agradeço. E realmente, quando o minério é protagonista, vejam o que acontece, né? Além da Vale. Ações ligadas a metais, por exemplo, Semin nós temos em carteira, continua em alta. É claro que o minério é parte importante desse processo. Os Minas, o ativo pós-balanço desenvolveu fundo. Eu havia comentado que era oportunidade de compra aqui embaixo. Houve um arame, uma barra de ignição, forte volume. GGBR4, nós realizamos lucro no mês de agosto. Um bom ponto de compra aqui nessa região, né? Mas os Minas mais volátil, por isso disparou. Goal 4 também montando fundo. Vejam CSN. E pessoal, eu com toda a minha CSN eu desenvolvendo fundo, médias cruzando-se em modo compra. Então, com toda a minha sinceridade, eu volto a dizer: quem tem um DNA para a bolsa, se identifica, está disposto a correr risco, tem na bolsa um dinheiro que pode estar lá, vamos juntos com a Top Traders em frente, firmes. Agora, quem não tem, de repente identificou, poxa, eu não tenho o perfil da renda variável, não é para mim, eu não preciso estar na bolsa. Por exemplo, eu tenho um sócio que outro dia eu perguntei para um outro sócio nosso que tem um contato maior com ele. Eu não tenho tido, nesse momento, por alguns desentendimentos normais em relação a negócios. Falei, doutor, tal tá operando? Não, ele não tá porque ele disse que ele não precisa estar na bolsa. Quer cuidar da saúde, da família. Já fez um patrimônio, inclusive parte desse patrimônio no mercado. Isso é normal. Então, para você que de repente fica pentelhando seus professores, fica brigando na corretora, enche o saco de um e de outro, falando português bem claro, você vai conseguir recuperar e entrar na zona de lucro. Aí cai fora e deixa o pessoal que quer trabalhar ficar. É um negócio sincero que eu tô falando, né? Tem muita gente que atrapalha muito os trabalhos. Então, assim, vai subir em novembro, você vai ganhar dinheiro. Só que aí você vai se empolgar. Vai falar, caramba, bem que o professor Wagner Caetano falava tal. Mas aí sai e deixa o pessoal trabalhar, né? Porque as pessoas que ficam questionando tudo, pentelhando tudo, atrapalham e atrapalham muito. Por isso que muitos professores ficam doentes, acabam se afastando do mercado, vão fazer outras coisas, porque não aguentam a pressão. Eu aguento. Para mim não significa nada, eu não me abalo, mas atrapalha. Porque, pô, se você é minimamente educado, você vai responder, existe um debate, você tem que bloquear, às vezes tem que ficar cuidando de redes sociais para não colocarem bobagens por lá. Então, quem tem esse perfil, pessoal, vai recuperar novembro, dezembro, janeiro, depois cai fora e deixa quem quer trabalhar ficar. É um conselho sincero, verdadeiro. E muita gente que tinha esse perfil e caiu fora depois me agradeceu, falou, foi melhor para mim. Agora, quem gosta da bolsa, está disposto a correr o risco para fazer patrimônio, para ter uma melhor qualidade de vida, eu vou estar sempre aqui para caminhar com vocês, com profissionalismo, energia. Vocês nunca ouviram, nunca, alguém ouviu eu falar que eu estou cansado, desanimado, nunca, né? Jamais, né? Sempre com energia, com boa vontade, fazendo o trabalho com amor. Então vamos em frente.
comentários e comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Então vamos agora observar o petróleo. Sinal de fundo. O petróleo vai ficar nesse lenga-lenga, vai e volta, o que é positivo. Se ele subir demais, ele complica a inflação. Se cair demais, penaliza as petrolíferas. Fazendo uma comparação, por exemplo, de Petro. A Petrobras ainda é descontada em relação aos seus pares, Chevron, ExxonMobil. Foi um rompimento falso dessa região, a tendência é que ela suba, no meu entendimento, mesmo que o petróleo não dispare. Como é que você sabe que ela é descontada? Estudando fundamentos. Né? A Chevron, hoje se eu fosse montar uma posição na ponta compradora, se fosse em Petrobras, Chevron, por exemplo, ou ExxonMobil. Se eu fosse montar, eu não montaria. Eu compraria metade de Petrobras e metade de Exxon. Mas eu não montaria, tanto que não tem. Porque se eu falar eu montaria, daí o aluno fala, pô, ele tá falando que ele montaria, só que não tem nenhuma empresa ligada a petróleo nas carteiras. Então é incoerente. Né? Então eu procuro sempre ser coerente, ter um discurso alinhado, né? O que eu falo e o que eu faço. Eu não operaria nesse momento uma ação ligada a petróleo, porque eu acho que tem setores com maior potencial. Essa é a razão, não tenho nada contra, sei que muita gente opera a Petro, as suas opções. E eu tenho outra coisa, pessoal, nós temos a posição no mini índice. Vale impacta o mini índice sobremaneira, e Bradesco também. Então, Bradesco também é uma posição que nós temos, então, pô, ter, por exemplo, Bradesco, aí Petro, Vale, daqui a pouco eu tô com praticamente a formação do Ibov, além do mini índice, o que não faz sentido. Então, o Bradesco é uma ação que a gente acredita muito, ação absurdamente descontada, novamente tem sinal de fundo. E assim nós seguiremos com ela. Vamos fazer os ativos fixos por aqui. Por exemplo, a B3SA3, eu não acho que é um ativo extremamente técnico, porque as variáveis são diversas que impactam nessa ação. Só que nesse nível de preço, poxa, é compra. Tá acionando o Doji, um candle com máximo, é uma situação de compra. A mesma coisa Banco do Brasil. É um ativo que deve seguir ladeira, trazer aqueles investidores mais conservadores, com perfil parecido com fundo imobiliário, renda fixa. Né? Então pode... Então, nós temos aqui BPAC, também acionando o candle de ontem. BPAC, nós realizamos lucro recentemente e é uma posição mais longa. Então, se você me falar... Inclusive, existe um caso concreto. Né? Outro dia eu fui jantar, uma pessoa me perguntou, falou, eu vou ter uma entrada de capital em torno de 700 mil que eu vendi um imóvel. E eu quero colocar em 2 ações do setor bancário. Só que eu não quero pegar um tiro curto, é alguma coisa mais longa e também não quero correr tantos riscos. Eu falei, olha, eu colocaria em Banco do Brasil e BPAC. Né? Mas, no momento eu tenho Bradesco, mas uma posição mais longa, conservadora, seria Banco do Brasil e BPAC. Banco do Brasil e BPAC, porque são mais conservadoras, tiro curto Bradesco, que é o que nós temos em carteira. Ok? Itaúsa, eu acredito que quem entra vai perder para renda fixa, mas é uma boa. Entre não alocar e colocar em Itaúsa, que você põe em Itaúsa, vai ganhar dinheiro também. Agora, se você me perguntar, professor, essa sua teoria de um ativo mais explosivo entre Bradesco e Itaú, você acha que vai ter muita diferença? Não. Né? Bradesco e Itaú meio que tanto faz no momento, mas ainda entendo que Bradesco está um pouco mais descontado. Ok? Voltamos aqui em Petrobras. Né? Ela está rompendo a máxima de ontem. Sambi 11 também deve subir junto com o grupo. É uma ação que tem aquela história do STF, mas talvez já esteja embutido no preço. Então ela tende a subir junto com seus pares. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro.
não tem nesse momento sinal de topo. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, aqui marcado, então é provável que nós tenhamos uma inflexão. E o índice DAX na Alemanha, rompendo a média de 5, montando fundo, tem amplo espaço para subir. Bolsa de Paris, rompendo... Eu, por exemplo, se tivesse uma ideia hoje de operar a Europa, eu compraria alguns ativos ligados à Bolsa de Paris, porque é uma barra dessa negada, joga muita energia para cima. Então vejam que o eixo a 69,27,27 está sendo rompido. E temos a Bolsa do Reino Unido, está também acionando fundo, rompendo média de 5 para o alto e avante. Eu fiz uma aposta, eu, meu filho e mais uma pessoa. Eu, meu filho e o Johnny. Depois eu vou perguntar para o Traderson. Meu filho comentou que o Bovespa sobe 6% em novembro. O Traderson falou que sobe 5%. E depois eu vou ver... Na verdade, o Johnny falou que sobe 5%. Deixa eu anotar aqui. Eu vou anotar. Porque aí depois... Então vamos lá. Gabriel. 5%. Johnny. Não, o Johnny falou que sobe 6%. O Traderson respondeu sim. Johnny, 6%. Tá valendo um jantar no Paris 6. Todo mundo. Se bem que muitas vezes o Traderson fala que vai, mas não vai em nada. Traderson falou que sobe 4%. E eu vou cravar. Tá valendo a aposta? Cari Wagner. Vejam só, eu acho que sobe confortavelmente entre 5 e 7. O Traderson vai perder, falou que sobe 4%, é piada. E Wagner, eu vou colocar que sobe 9%. Wagner, 9%. Pô, mas você falou que ia subir entre 5 e 7. Pô, primeiro eu falei isso ontem, é o primeiro pregão. Se eu falei que vai ser o melhor mês do ano, tem que igualar, então eu vou colocar 9%. Então tá valendo... Aí vamos dar uma... Quem mais se aproximar ganha. Jantar no Paris 6, quem mais se aproximar ganha. Então tá valendo... Traderson 4%, Gabriel, que é o meu filho, 5%, Johnny 6%, Wagner 9%. As pessoas falam que o Johnny sempre vence as apostas. Pessoal, tá empatado. Entre eu e ele, nós temos um empate. E que algumas foram mais emblemáticas ele ganhou. Então tá valendo EWZ gap de fuga, rompendo as médias para o alto e avante. Nós temos o VIX aqui na tela. Eu tenho, talvez, 10 alunos que operam VIX e todos eles sempre me agradecem os racionais. É legal, né, a gente ver a gratidão, o reconhecimento. Então, nós conseguimos interpretar o movimento do topo mais baixo que o anterior, o eixo acionado a 18,65, eu falei em venda aos 22 para realizar lucro a 16,97, provavelmente hoje vai no alvo. Pessoal, 5 dólares no VIX, para quem opera pequeno, lá nos Estados Unidos compra um carro. Repito, você acertar 5 dólares no VIX, para quem opera pequeno, você compra um carro bom lá. O carro é mais barato, você compra um bom carro para quem opera pequeno o VIX. E está perdendo aqui uma LTA. Temos agora o Dow Jones na tela. Desenvolvendo fundo, assim como o S&P. Vejam que está rompendo o fundo anterior. O índice de tecnologia, a Nasdaq também, testando esse fundo aqui no dia 27 de setembro. O principal destaque de hoje, indubitavelmente, como diria o poeta. E pessoal, eu recebi, outro dia eu comentei que eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, que eu sou Brasil, que quem estiver lá eu torço para dar certo, no caso o presidente Lula.
que eu acho que o Haddad está fazendo um bom trabalho também, assim como o Bernard Api, por exemplo, com toda a sua vaidade, a Simone Tebet, o Arthur Lira também. E o pessoal pediu para eu confirmar, né? Eu falei que se eu era realmente filiado ao Partido Novo, sim. Sou filiado ao Partido Novo há muitos anos, já contribuo mensalmente. E estou aqui confirmando, ok? Então eu sempre exponho aqui as minhas opiniões de forma objetiva, sem rodeios. Não fico falando muito de política, não quero lacrar nem nada, mas sou filiado ao Partido Novo já há muitos anos e contribuo, acredito que possa... Em todos os partidos tem pessoas boas e ruins em como qualquer área da sociedade, num clube, num condomínio, porque a política não é diferente do restante da sociedade. E às vezes você não gosta da pessoa, mas ela faz um bom trabalho. Pô, quem pode negar que o Arthur Lira faz um bom trabalho? Ah, mas ele exigiu a presidência da Caixa. É política, né? E assim a vida segue. Então, títulos americanos, um sinal fantástico, renova o nosso otimismo, esse movimento. Nós temos o petróleo, como eu comentei, né? É um movimento absolutamente natural, acho que bastante razoável. O Bolsa de Xangai, apesar do candle vermelho, foi de alta, então acima da média de 21 entra no território comprador. E a Bolsa do Japão, uma aula de análise técnica, consolidou o fundo nessa região e sobe agora com gap de fuga, acionando o W, rompendo o eixo a 31.466,92. Maravilha, então eu fiz os ativos, agora eu vou fazer os astros para entrar na reta final. O primeiro deles é o IMOB, ombro, cabeção, ombro invertido. Está acionando o martelo, máxima 811,22 e temos também um arame. Se utilizarmos os dois candles aqui como referência, dos dias 30 e 31 de outubro. O IMAT deve realmente ser um dos destaques no curto prazo, uma barra muito forte que será sim capaz de romper a média de 21. Não se trata somente de um repique. E ontem à noite eu conversava com um aluno querido que acompanha o meu trabalho, é um grande trader, opera na Europa, e ele me perguntou o seguinte: professor, você acha que o simples fato de mudar o mês, a gente está entrando em novembro, pode ter um efeito para o mercado, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que sim, pessoal. E não é por uma questão psicológica, comportamento, simplesmente por razões técnicas, uma vez que muitos traders, sejam pessoas físicas, jurídicas, tesoureiros, estrategistas, quando vira o mês, muitas vezes mudam carteiras ou até a sua estratégia. Então é uma possibilidade, é uma realidade, eu diria, que nós tenhamos, por exemplo, essa alta de hoje, porque simplesmente, entre aspas, mudou o mês. A questão é, muitas carteiras são montadas, estratégias são revistas, né? É mensurado muitas vezes uma ideia ou mensurada, uma trading idea, ou um plano, ele é colocado à mesa. Existem casas, por exemplo, que premiam traders, estrategistas. Existe a questão dos fundos de investimento, que é pegar muitas vezes uma exposição durante um mês para mensurar a rentabilidade. Então sim, a virada de mês é um fator relevante e determinante. E a FNC, que mede fluxo para mercados emergentes, deixando o fundo anterior para trás e rompendo a máxima de ontem do spinning top. Índice de energia, ombro, cabeça, ombro invertido, e tem também aqui em cima a cabeça do pivô. Eu considero esse padrão é uma pinça entre ontem e anteontem. É um arame cross também. Então são vários sinais aqui que renovam, reforçam o nosso otimismo. No caso do índice de consumo, candle gêmeos, né, o candle do dia 31 nega, do dia 30, rompimento na média de 5 do fundo anterior com facilidade chamam a atenção. E eu chego no Small 11, um arame e individualmente ontem um martelo sendo acionado, assim como temos o rompimento da média de 5.
Temos também uma cunha, uma vez rompida, projeta o início da figura 103,19. Eu chego agora no BOVA 11. BOVA 11 tem gap para puxar preço, arame de fundo, spinning top, sua máxima rompida, assim como as médias de 5,21. Para o alto e avante, o que eu vou fazer aqui? Traçarei uma LTB, que provavelmente será testada. Então o que nós temos? Uma cunha, alvo aqui em cima, aqui também há um gap aberto. Então tem um gap número 1, tem um gap número 2, veja, eu estou circulando aqui também. Então temos dois gaps abertos para puxarem o preço como um imã padrão do farol. O Ibovespa em dólares rompendo o spinning top de ontem, levando as médias. Há um triângulo ascendente que é um padrão poderoso. Se essa linha que conecta praticamente em linha reta que os topos for rompida, projeta uma alta importante à frente. E nós temos Casas Bahia, por enquanto sem reação, vamos aguardar o balanço também. Nosso plano é levar esse trade até o dia 29 de dezembro. O Ibov já estudamos. O mini índice está rompendo com facilidade a máxima de ontem. O gráfico de 1 hora mostra... Eu até havia adiantado esse estudo ontem, eu fiz um reader especial. Então houve um pullback nessa LTA. Hoje o rompimento de 114.980 acionando um pivô. O objetivo do dia alcançado, 115.910, está indo além. Professor, você acha que hoje tem alguma chance de buscar 116.860? Acho muito difícil. É o alvo para sexta-feira. Percebam que a região é de forte resistência, 116.860. Aqui nós temos 116.920, 117.065, 117.400. O que eu acho é, se o mercado estiver forte na sexta, pode de repente alcançar os 117.400. Aí eu acredito que sim. Dependendo já da abertura, se for em gap de alta ou uma abertura lateral com uma forte movimentação que a gente pode mensurar via livro. O mini dólar descendo a ladeira, assim deverá continuar. Eu vou traçar aqui uma linha. Pessoal, amanhã não vai ter YouTube nem Informe Cenário, mas eu vou fazer Reader, vou fazer Panorama, aqueles estudos que eu coloco a imagem com texto, vou fazer Stories, vou fazer Clique, normalmente. Então vejam que está abaixo de uma LTA, testando topos anteriores, mini dólar. Uma das boas novas de hoje, vou colocar aqui na tela o gráfico diário, DI1F25, o caminho mais provável vai pressionar e violar a média de 21 e testar essa LTA, que eu tenho aqui na tela, e o milho está desenvolvendo fundo, é uma leve correção, milho para o alto e avante, médias cruzadas em modo compra, a simetria fala em teste de 67 nos próximos dias. Então milho para o alto e avante deve, dentro em breve, testar essa região de R$ 70,60. Então o que a gente vai fazer agora? Fazer aquele pente fino aqui no broadcast, para a gente olhar balanço, alguma coisa que seja relevante. Então vamos falar do balanço da Cielo, do gráfico, né? Não do balanço especificamente. Eu já fiz um resuminho no Informe Cenário. Pessoal, Cielo é uma ação que eu não compraria, ela não costuma performar bem em época de corte de juros. Ah, professor, mas se tudo subir, eu acho que ela vai subir também. Eu também acho, mas não faz sentido escolher Cielo, na minha opinião, para uma exposição. Carrefour também divulgou seus números. Essa é como açaí, né? Muito descontada. Provavelmente quem entrar vai ganhar uma bolada. Então sim, eu entendo que é uma situação de compra, rompendo as médias e a região da bagunça. Trata-se de uma acumulação velada. Esse movimento que nós temos aqui na tela. Então uma situação absolutamente de compra. Uma ação que divulgou seus números foi CCRO3, nós temos Ecor. Vamos ver se tem alguma influência, né? Uma divulga balanço no movimento da outra.
Então CCR praticamente de lado, mas é uma situação que favorece a compra, mas a gente prefere Ecor. Ele é um pouco mais volátil, tem fundamentos um pouco mais descontados, percebam que a Ecor, como diz aí por aí, ela está mais espertinha, né? Então mais pronta para subir, preferimos Ecor. Maravilha, vamos ver se tem alguma outra. Eu sei que tem Marco Polo, só para a gente observar se tem mais algum ativo que divulgou seus números. Dentre os principais que a gente estuda naturalmente. Então vamos lá. Marco Polo mesmo. Hoje, algo muito importante. A produção industrial subiu 0,10 em setembro ante agosto. Surpreendeu. É uma das razões para a alta que nós temos nessa quarta-feira. Então, Marco Polo, Pomo 4. Foi a nossa melhor performance do ano. Realizamos lucro em agosto. Saímos praticamente na máxima, 125% de lucro. Eu não acho a ação tão interessante nesse patamar. Claro que entre a compra e a venda eu compraria, mas eu acho que tem ativos mais descontados. Nosso maior trade do ano, 125%, realizado praticamente na máxima no mês de agosto, ok? Queridos, está entregue. Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Mais tarde, confiram os conteúdos que eu produzi hoje no Telegram. Estudo quando eu coloco o print com texto. Eu fiz também o Reader, Panorama. O informe cenário, que já está no e-mail de vocês. Quem não está no canal do Telegram, está aqui na home do YouTube, também na bio do Instagram ou na descrição de todos esses vídeos que nós temos aqui na tela. Então, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.